A humanidade, desde os primórdios, carrega consigo uma marca profunda: o pecado. Em Romanos 3, versículo 23, somos lembrados de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa realidade não é apenas uma constatação bíblica, mas uma experiência universal. Cada um de nós, em algum momento, confronta-se com suas próprias falhas, fraquezas e escolhas que afastam do propósito divino. O pecado não é apenas um ato isolado, é uma condição que permeia a existência humana, gerando separação, dor e desespero. No entanto, é exatamente nesse contexto de fragilidade e queda que a graça de Deus se revela como um raio de esperança. A graça não é um conceito abstrato ou distante, é a mão estendida de Deus para resgatar aqueles que estão perdidos. Ela não espera que nos tornemos dignos, pois sabe que, por nossas próprias forças, isso seria impossível. Em vez disso, a graça vem ao encontro da nossa necessidade, oferecendo perdão, restauração e um novo começo. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história cristã, compreendeu profundamente essa dinâmica. Em suas reflexões, ele destacou como a natureza humana, corrompida pelo pecado, só pode ser restaurada pela intervenção divina. A graça, portanto, não é apenas um presente, mas a própria essência da redenção. Ela nos chama para fora das trevas do pecado e nos conduz à luz da comunhão com Deus. Essa introdução nos prepara para explorar, a seguir, como o pecado entrou no mundo e como a graça de Deus se tornou a resposta definitiva para nossa condição. A história da humanidade começa com um ato de desobediência que ecoa até os dias de hoje. Em Gênesis 3, versículo 6, lemos sobre o momento em que Adão e Eva, seduzidos pela serpente, comeram do fruto proibido. Esse ato, aparentemente simples, trouxe consigo consequências profundas e duradouras. O pecado entrou no mundo, e com ele veio a morte, a separação de Deus e a corrupção da natureza humana. A queda não foi apenas um evento histórico. Ela representa a origem de uma condição que todos herdamos. O pecado original não é apenas sobre o que Adão e Eva fizeram, mas sobre o que se tornou parte da nossa própria natureza. Como diz o Salmo 51, versículo 5, Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o início, estamos inclinados para o mal, propensos a escolher nossos próprios caminhos em vez da vontade de Deus. Essa realidade pode parecer desesperançosa, mas é justamente aqui que a graça de Deus se revela ainda mais poderosa. A queda não foi o fim da história, foi o início de um plano maior de redenção. Embora o pecado tenha entrado no mundo por um homem, a graça de Deus se manifestou de maneira ainda mais abundante. A desobediência de Adão trouxe condenação, mas a obediência de Cristo trouxe justificação. Essa compreensão nos leva ao próximo passo: entender como a graça de Deus não apenas responde ao pecado, mas também nos capacita a viver uma vida transformada. Diante da realidade do pecado e da queda, a graça de Deus se ergue como um farol de esperança. Em Efésios 2, versículo 8, somos lembrados de que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é algo que podemos conquistar por mérito próprio, é um presente merecido, fruto do amor e da misericórdia de Deus. A graça é a resposta divina à nossa condição caída. Ela não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. Através dela, somos libertos da culpa do pecado e capacitados a viver em novidade de vida. A graça não nos deixa onde estamos. Ela nos eleva a uma nova realidade, onde a comunhão com Deus é restaurada e o propósito original da criação é resgatado. No seu livro, A Graça e o Livre-Arbítrio, Santo Agostinho relata que a graça não anula a vontade humana, mas a liberta para escolher o bem. Essa afirmação nos ajuda a entender que a graça não é uma força coercitiva, mas um convite amoroso. Ela nos capacita a responder ao chamado de Deus com liberdade e alegria, transformando nossos corações e mentes para que possamos viver em conformidade com a sua vontade. A graça, portanto, não é apenas um conceito teológico, é a experiência viva de todo aquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Ela nos lembra que, embora tenhamos nascido no pecado, fomos chamados para uma vida de graça e propósito. Essa reflexão nos prepara para explorar, a seguir, como a graça opera em nós, transformando-nos e nos conduzindo a um novo caminho. A graça de Deus não é apenas um perdão que apaga o passado, é uma força transformadora que nos capacita a viver um futuro diferente. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, encontramos uma das mais poderosas declarações sobre essa transformação.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça não nos deixa presos às nossas antigas cadeias. Ela nos liberta e nos dá uma nova identidade em Cristo. Essa transformação não ocorre de forma superficial. A graça penetra no mais profundo do nosso ser, renovando nossa mente, coração e vontade. Ela nos tira da escuridão do pecado e nos conduz à luz da santidade. O apóstolo Paulo descreve essa mudança como um processo contínuo, no qual somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, versículo 18. A graça nos capacita a viver de maneira que glorifica a Deus. Ela nos dá forças para resistir às tentações, amar os outros de forma genuína e buscar a justiça em todas as áreas da vida. Não se trata de uma mudança que realizamos por nós mesmos, mas de uma obra que Deus realiza em nós, através do seu Espírito. Essa nova vida em Cristo é um testemunho vivo do poder da graça. Ela nos lembra que, embora tenhamos nascido no pecado, fomos chamados para uma existência marcada pela santidade e pelo propósito divino. Essa reflexão nos leva ao próximo passo: entender como a graça e a responsabilidade humana se entrelaçam, convidando-nos a cooperar com a obra de Deus em nossas vidas. A graça de Deus é um dom imerecido, mas isso não significa que somos meros espectadores passivos em nossa jornada espiritual. Em Filipenses 2, versículo 12, somos exortados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Essa passagem revela um equilíbrio crucial. Enquanto a salvação é obra exclusiva de Deus, nós temos a responsabilidade de cooperar com a sua graça, vivendo de maneira que honre o seu nome. A graça não nos isenta de esforço ou compromisso. Pelo contrário, ela nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Ela nos dá a força para resistir ao pecado, buscar a santidade e servir ao próximo com amor. No entanto, essa transformação exige de nós uma resposta ativa. Devemos nos esforçar para crescer na fé, praticar a obediência e perseverar mesmo diante das dificuldades. Essa dinâmica entre a graça divina e a responsabilidade humana é um convite a uma vida de intimidade com Deus. Ele nos chama não apenas para receber a sua graça, mas também para vivê-la em nosso cotidiano. Cada escolha, cada atitude e cada palavra são oportunidades de refletir a transformação que a graça opera em nós. Essa compreensão nos prepara para a reflexão final, onde exploraremos como a graça de Deus se torna o fundamento de uma vida cheia de esperança e propósito. A jornada da humanidade, marcada pelo pecado e pela queda, encontra seu sentido mais profundo na graça de Deus. Embora tenhamos nascido em uma condição de separação e fragilidade, fomos chamados para uma vida de restauração e comunhão com o Criador. A graça não apenas nos resgata do abismo do pecado, mas também nos eleva a uma existência plena, onde o amor, a justiça e a paz se tornam realidade. A graça é a prova do imensurável amor de Deus por nós. Ela nos lembra que, mesmo em nossa fraqueza, somos amados e valorizados. Não há erro tão grande que a graça não possa perdoar, nem ferida tão profunda que ela não possa curar. Em Cristo, encontramos a expressão máxima dessa graça, um Salvador que deu a sua vida para que pudéssemos viver. Essa realidade nos convida a uma vida de gratidão e entrega. A graça não é algo que recebemos e guardamos para nós mesmos, é um dom que deve ser compartilhado com o mundo. Ao vivermos sob a influência da graça, tornamo-nos instrumentos de transformação, levando esperança e luz àqueles que ainda caminham nas trevas. Que essa reflexão nos inspire a abraçar a graça de Deus com todo o nosso ser, permitindo que ela molde nosso caráter, guie nossas escolhas e nos conduza a uma vida de propósito e significado. Que a graça seja o alicerce sobre o qual construímos nossa existência, e que, através dela, possamos experimentar a plenitude do amor de Deus. Que Deus abençoe você, e até mais.